feet as I move into the music, step to the beat. I woke today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to... Boa noite, Farroupilha. Iniciamos o nosso segundo bloco do programa Ponto de Vista, estreia hoje do novo nome, Antigo Farroupilha Agora. Hoje com uma edição especial, pois celebra-se o 41º aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente, apesar de que consideramos que o Dia do Meio Ambiente são todos os dias. O Rafael Cripa, biólogo, meu convidado, formado em Biologia pela Unicinos, a professora Deise Cristina Estela, educadora ambiental, uma dos membros de disseminação da conscientização a respeito da preservação do meio ambiente do projeto Procinos do Vale do Rio dos Sinos, que é um programa de relevância e transcendência não só nacional, como também para a América Latina, e em alguns seminários mundiais também discute-se o trabalho que está sendo feito nessa localidade. Farroupilha é uma cidade abençoada pela natureza, uma cidade que tem uma riqueza meioambiental tremenda em fauna e flora que nós desconhecemos ainda. Então, considero que esse desconhecimento seja muito prejudicial, pois a falta do saber não nos leva à valorização que deveríamos ter. Então, Farroupilha é uma cidade de riquezas imensas, sobretudo nessa questão meioambiental. Hoje pela manhã estive na localidade da linha São Miguel, fazendo um programa que será apresentado sexta-feira, um programa especial com o nosso tenor, o Dirceu Pastore, e pude estar em contato com uma das regiões mais belas que já estive. Conheço muitos lugares do mundo e posso confirmar para vocês que estive num dos lugares mais belos que já visitei nesse globo, nessa esfera, que é nossa e que devemos cuidá-la. Então, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa, e passem para nós, então, essa questão da valiosidade, da importância que é o meio ambiente, das ações que temos que ter para preservá-lo, para mantê-lo e para parar de prejudicá-lo, de degenerá-lo. Então, isso é uma coisa importantíssima. Uma colocação que o Rafael fez no primeiro bloco, que eu achei de importância tremenda, eu vinha pensando quando eu estava elaborando esse programa, que é um conceito holístico. Holístico significa que uma pequena parte representa o todo. Uma pequena ação, a partir da análise de uma célula, nós podemos saber como está o todo. E ele falou que o meio ambiente não é o parque de preservação que está lá no Aparados da Serra, não é o parque que está lá no Taim, não são essas áreas. O meio ambiente é o nosso lugar onde estamos, onde pisamos, onde agora estamos, é o nosso meio ambiente. Então temos que ter uma consciência plena em todos os momentos para preservá-lo. Então, vou deixar com vocês a palavra para discorrer sobre o assunto, O que é o meio ambiente, a importância do meio ambiente. Por favor, discorram sobre o assunto, porque vocês são os especialistas nessa matéria aqui. Bem colocaste mesmo, Rafael, o conceito de meio ambiente, e eu quero levar mais para a área da educação, então. A gente está vivendo um momento que os cientistas e os historiadores comparam, com a extinção dos dinossauros. É isso que está sendo afirmado. Então, se nós não mudarmos as nossas atitudes, que devem começar em casa, com a separação do lixo, fechando a torneira, pensando, eu vou para o banheiro, eu faço o número 1, eu faço o número 2, para onde vai? Eu tenho a minha rede de esgoto ligado à rede para tratamento, porque esse esgoto residencial, ele vai para a água que eu vou voltar a beber e que vai gerar doença. E isso é sim problema meu, tá? Então são atitudes que nós procuramos passar para o nosso público, são simples e que vão chegar a uma amplitude literalmente de mudança.
que é o que nós já fazíamos na escola, né, Rafael? Eu compreendo que quando a gente trata de meio ambiente, tu não está tratando de uma ação que eu faço agora e agora imediatamente eu tenho o resultado. Quando a gente trata de meio ambiente, calculamos a longo prazo. Então, a ideia lá de escovar o dente com a torneira fechada, de quando vou lavar a louça, ensaboo tudo, depois eu tiro todos, e o sabão de todas as louças, isso é o que vai levar à preservação. E a questão do saneamento básico, e a questão dos comportamentos, tipo, eu posso ir de bicicleta para o trabalho, para que eu vou ir de carro? Eu posso utilizar um transporte coletivo e público, que me leve até o meu local de trabalho, eu não necessito do carro. São pequenas ações que a gente pode executar diariamente na nossa vida, né? Todo dia tu pode fazer uma dessas pequenas ações que num todo vai ter um grande resultado. Isso é o mais importante quando a gente trata de meio ambiente. E eu vejo que está a principal, a chave de tudo isso está ligado à educação. Se as pessoas, o cidadão for educado a preservar o meio ambiente de forma concreta, se isso estiver imbuído, né? Na pessoa, se for normal, for algo natural, algo comum, tende a dar certo. Agora, se permanecer da forma como se vem trabalhando, eu acredito que vai continuar desse mesmo jeito que está, senão não vai mudar muito os padrões. Me permite uma pergunta aqui. Vocês que são educadores, professores, né? Tens percebido uma sensibilização dos estudantes, trabalha com jovens, né? Qual é a faixa etária das pessoas que tu educa? Dos 14 aos 17. Essa percepção, essa sensibilização, eles têm ou eles levam ainda Não tem. Tá. Só depois de adultos, assim, tá. Tipo... E não tem porque isso não iniciou em casa. Em algumas, não foi o meu caso, né? Minha mãe é educadora e nós desde pequena praticamos vários atos corretos. Mas até falando na questão da água, acho que hoje a água é o nosso bem maior, né? 18% da água do planeta está no Brasil, grande parte na bacia amazônica. Então, quando eu coloco essa questão, sempre tem alguém que levanta a mão e diz: a água eu não acredito, mas as pessoas elas me indagam e afirmam que a água não vai acabar. Realmente, a gente sabe, a ciência mostra que a água do planeta é a mesma desde os seus primórdios. Sim. Mas ela é a mesma. Não, água por quê? Porque ela está contaminada. Eu gosto de lembrar que 97% de toda a água é salgada. 2% são as geleiras, que estão em fase de derretimento, e 1% é água superficial. Nós também temos uma grande quantidade de água superficial, que é o nosso aquífero Guarani, o aquífero do Mercosul, mas ele está à mercê de ser contaminado também, né? Sim. E quando eu falo em disponibilidade hídrica na região norte, eu tenho que pensar que a região nordeste, que está aqui do lado, não tem água. E a região nordeste não é tanto questão geográfica, mas é uma questão política. Nós sabemos que ali existem fazendas, latifúndios, porque os primórdios da nossa história inicia na região litorânea do Nordeste. Existem fazendas hoje tão produtivas e tão ricas quanto as que nós temos aqui no Sul. Então, existe transposição, é uma questão política, né? Poderia ter água, tem pela questão política, mas falta. Se eu chegar aqui ao Rio Grande do Sul, a 74 quilômetros de Farroupilha, vocês não vivem isso? Eu tenho uma bacia que comporta 2 milhões de habitantes e eu não tenho água para todo mundo. E aí eu tenho a ignorância econômica dos arrozeiros captando de forma irregular essa água, não respeitando a outorga dessa água, tá? Que a lei me garante a água para consumo humano, tá? E para o animal. Esses arrozeiros baixando a régua do rio a 1 metro, sendo que eu não consigo captar, as bombas não conseguem mais captar essa água. E grande parte da região metropolitana fica sem água. E sem falar que o uso dessa água associada a agrotóxicos compromete a qualidade, tornando assim não potável. Eu falo de um período muito crítico, que vai de setembro até o final do verão. Então eu tenho, sendo lançado no rio, que já está baixo, dejetos residenciais,
que levam a condutividade a níveis altíssimos, baixo oxigênio da água. Tá? E eu tenho também os dejetos industriais, que foram a causa do acidente de 2006, que levaram a mortandade de 86 toneladas de peixes. Vocês imaginem, eu moro a 12, 13 quase, eu moro bem no centro de São Leopoldo, o rio distancia da minha casa 1 quilômetro, era insuportável o cheiro dos peixes putrefando, vetores, né? e outras questões naquele momento. E contando que a partir desse momento outras tragédias podem começar a serem atingidas. Vai ser comum. É efeito dominó, né? Morreu o peixe e logo o animal que se alimenta... o ecossistema, né? O ecossistema se vê abalado. Todo o sistema está abalado, porque quem se alimenta do peixe morre, o pescador acaba não tendo o que pescar. Mas por isso que é muito importante, eu quero bater nessa tecla, que é a questão do saneamento. 2007, a Lei 11.445 de 2007, presidente Lula, coloca a questão do saneamento básico. Até dezembro de 2013, todo município deverá apresentar o seu plano de saneamento básico. E isso é problema de todos nós. A sociedade civil e organizada precisa cobrar isso dos nossos governos locais. Repete, Deise, vamos dar um alerta Farroupilha, então, aos nossos administradores. Sim, provavelmente, tenho esperança, acredito que sim, tomara, que eles já estejam a par disso, tá? Mas, Deise, por favor, repete para que, então, as nossas autoridades, os nossos administradores públicos estejam atentos a isso e façam a sua reivindicação a tempo. Então, repete para nós. Então, pela Lei 11.445 de 2007, nós tivemos o prazo, então, até agora, dezembro de 2013, para que os nossos planos de saneamento sejam finalizados, para que possamos então buscar recursos junto à União. Os municípios que não tiverem os seus planos de saneamento findados, assim como foi o ano passado o prazo, para o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, a questão de como gerir o nosso resíduo. E parar de achar que isso... A logística reversa, né? Até ontem eu fui questionada sobre a questão das fluorescentes, das lâmpadas. Logística reversa. Eu vou devolver no local onde eu compro. A lei me ampara nesse sentido. Tá? Mas isso é uma outra questão que a gente pode vir a falar daqui a pouquinho. Mas a questão do saneamento eu considero priori, porque, volto a ressaltar, a água é a mesma desde o início da nossa história. Mas nós não temos mais uma água de qualidade. E ela está se tornando cada vez mais escassa. E ela vai se tornar cara por conta disso. E por que o nosso país? Nós sabemos que até pouco tempo atrás, as guerras, os conflitos, se davam eram conflitos étnicos, eram conflitos por conta do petróleo, foi o último, a intervenção norte-americana no Iraque, mas hoje nós sabemos, isso os especialistas, os historiadores, os cientistas, eles apontam, será por conta da água. E nós estamos... Deise, eu só quero frisar um pouquinho, desculpa te interromper, mas é só para ilustrar um pouco a veracidade do que a Deise está falando e o não distante que é isso. Eu estive nos Emirados Árabes e lá eu pude vivenciar a situação de que a água para higiene pessoal, a água para higiene do lar é água do mar dessalinizada. Mas é muito caro, tá? Né, esse processo. E que esses países importam água potável, tá? E eles pagam caro. Eu vivenciei isso, de pagar o equivalente hoje para uma garrafa de água mineral nos Emirados Árabes, o equivalente a R$8 por uma garrafinha de 250 ml. Então isso é verdade, pessoal. Isso é uma coisa de suma importância que eu acredito que, claro, esse debate que nós estamos tendo aqui, ele tem o seu valor, mas que as nossas autoridades devem estar atentas e começarem a moverem-se em direção a isso. O trabalho feito pelos educadores é um trabalho de suma importância. Agora, o trabalho de execução, de aplicação, deve-se a quem é competente a isso. Então, pessoal, vamos estar atentos, vamos começar a de verdade trabalhar sem demagogia e sem hipocrisia e aplicar os recursos
nas questões primordiais, tá? E nesse sentido, eu acho que a gente tem que, é uma coisa que a gente fazia muito em sala de aula, literalmente a mentalidade. Eu aprendi na Unicinos com um grande mestre que eu tive, é o último fator que muda. Mas enquanto nós estivermos felizes com a vinda da Copa, e pensando que recursos devem ser implantados na preservação dessa nossa água, nós temos uma riqueza inestimável, tá? E ficarmos felizes com a ingestão de recursos na construção de estádios e etc. Lamentável. Nós temos já, o nosso tempo está estourando, vamos chamar o segundo intervalo dos nossos apoiadores culturais. A continuação seguiremos com esse tema tão interessante e vamos ter mais algumas ilustrações importantes que vão dar uma ilustração e vão proporcionar a vocês um esclarecimento melhor da magnitude e da relevância do meio ambiente. Fiquem conosco. Kicking my feet as I move into the music, step to the beat. I woke today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm done